noite a todos. Boa noite. E que a paz do Mestre Jesus sempre nos envolva a cada dia. O valor da oração. A oração é a nossa comunicação com Deus, com o nosso Pai, fonte criadora de todas as coisas. Durante a Segunda Guerra Mundial, aviões atacavam as cidades localizadas na Inglaterra. E foi um período muito difícil, muitos desencarnes, durante a Segunda Guerra. E a Segunda Guerra foi uma guerra criada para combater novas guerras, onde já se viu, contínuo bate. Mal com mal igual a mal. Tem um trecho do livro dos Mensageiros, psicografado por Chico Xavier através de André Luiz, onde eles lá do alto, André Luiz, médico que desencarnou, fez um grande trabalho e faz um grande trabalho na pátria espiritual. Durante a Segunda Guerra ele já estava desencarnado e ele estava aprendendo no outro plano. E o nosso planeta passando pelos horrores da Segunda Guerra. E ele, junto com o seu orientador, Aniceto, estavam caminhando ali por uma colônia espiritual e ele ouviu um relato de um grupo de apoio de entidades espirituais que estavam trabalhando aqui no nosso planeta Terra, resgatando os irmãos maltratados aí pelas guerras. E esse relato que ele ouviu daquele grupo chamou bastante atenção. O coordenador daquele grupo estava vindo em missão para a Terra para fazer aí o auxílio aos nossos irmãos que estavam em guerra. E segundo esse coordenador, do alto, ele via as bombas explodindo e aqueles clarão que subiam aos céus. E eles estavam olhando para essa direção, onde eles iriam atuar naqueles nossos irmãos, para aqueles nossos irmãos sofredores. Mas um clarão chamava mais a atenção deles. Era um clarão totalmente diferente daquelas bombas que estavam caindo. Era um clarão tão forte que a hora que subia até os céus, fazia cavas no céu. E aquele clarão chamou a atenção desse grupo de mentores espirituais que estavam vindo para a Terra. E o coordenador falou: vamos em direção a esse clarão. Chegando lá, era na cidade de Bristol, na Inglaterra. As cidades, elas ficavam apagadas à noite, toda a iluminação era cessada para que os aviões inimigos não identificassem as cidades e jogassem bombas. E o clarão das bombas chamavam a atenção naquela escuridão, mas esse clarão chamava mais ainda a atenção daquela equipe que estava indo para esse local. E quando a equipe espiritual chegou nesse local de onde saía esse clarão, que fazia cavas no céu, se depararam com uma capela, onde os irmãos aqui da cidade de Bristol estavam reunidos em oração. Imagina, bombas caindo por todo lado na cidade e aquele grupo em oração dentro daquela capela chamou a atenção e esses nossos irmãos foram em auxílio desses que oravam. Olha que interessante. A união daqueles irmãos em oração fazia com que uma forte luz subisse até os céus e chamasse a atenção daqueles que estavam vindo ao auxílio. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Orienta Jesus. Quando orardes, não precisamos ficar em evidências. Podemos nos trancar em nosso quarto e fazer a oração em silêncio. Então, quando Jesus nos orienta que a oração ela deve ser feita dentro do nosso quarto,
em silêncio, ele não está falando do quarto físico, né? Ele está falando do nosso corpo. Que nós podemos olhar para dentro de nós, permanecer em silêncio e fazer a oração. Nós não precisamos gritar hinos de louvores para que eles possam ouvir. E o nosso quarto representa então aí o nosso corpo. E o vosso Pai, sabendo que nós pedimos em segredo e em silêncio, atende aí os nossos pedidos. Então essa orientação serve para nós utilizarmos aí a oração em todos os lugares, dentro das nossas casas, no carro, no ônibus, no trabalho, na escola, aonde quer que nós estejamos, nós podemos ficar ali em silêncio e fazer aí a nossa oração. Jesus também nos alerta com a quantidade de palavras que nós utilizamos aí na oração, né? Porque não é pela quantidade de palavras que nós seremos atendidos, mas sim pelo nosso sentimento, pelo valor que tem naquilo que eu estou pedindo. Então a multiplicidade de palavras em oração, muitas vezes ela não é entendida, se aquilo realmente não sair de dentro dos nossos aí corações. Jesus vai além, né? Ele fala que quando nos apresentarmos para orar, se tenhamos algo contra nosso irmão, é melhor a gente ir lá, fazer a reconciliação, aí sim voltar e fazer a oração. Olha que alerta importante. Então nós temos condições para fazer as nossas orações. O nosso Evangelho, ele nos traz condições para realizar uma oração. Então a primeira é permanecer em silêncio, não ficar em evidência, não fazer aí o uso da multiplicidade de palavras, porque não é pelas palavras, pela quantidade de palavras que nós seremos atendidos. E antes de orar, devemos nos reconciliar com o nosso irmão. Aqui o Jesus está falando do perdão, né? Então, se nós temos algo contra alguém, ou essa pessoa tem algo contra nós, é melhor, né, acertar aquela situação antes da oração. A eficácia da prece. O que pedir na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Então Jesus ele também diz aqui que a prece ela é eficaz. Ela tem que ser feita com qualidade. Existem algumas leis naturais que mesmo que nós realizemos a prece de acordo com o Evangelho, essas leis elas não serão modificadas. Algumas situações que nós vamos realmente encontrar no nosso caminho terreno, ela não será modificada devido à nossa vontade. São algumas leis naturais que vão ocorrer. Já estão previstos essa ocorrência. Mas a oração nos ajuda o quê? A prece nos ajuda o quê? A manter a calma, a serenidade para quando encontrarmos aquele obstáculo que estará à nossa frente. Então a máxima de Jesus ela não é real. Ele fala no Evangelho, se pedir, será atendido. Aí vem e fala que algumas coisas elas não serão alteradas se eu pedir. Acreditar que existe em verdades no Evangelho, né, é ser um ser ignorante, né? Porque Jesus passou por nós há mais de 2000 anos. E o seu Evangelho, ele continua. Se fossem verdades, o Evangelho já tinha se perdido, mas não. Cada vírgula, cada ponto que ele nos trouxe no Evangelho, perdura até hoje. Então, quando Jesus ele disse, pedir,
e obtereis, nós temos que fazer aqui um adendo. Quando nós realizamos o Pai Nosso, no Pai Nosso, o que nós dizemos no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. Olha que observação interessante, né? É a vontade de Deus, não é a nossa vontade. Porque muitas vezes daquilo que nós estamos pedindo em prece, pedindo em oração, não vai ser bom para nós. É a mesma coisa quando o filho pede algo para o pai, e o pai sabe que aquilo que se ele atender para o filho, não vai trazer boas consequências. Então, quando nós pedimos para Deus aquilo que nós não vamos ter proveito algum, com certeza o nosso pedido ele não será atendido. E sempre quando tivermos em oração, vamos lembrar do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, Pai, e não a nossa. E tem um outro probleminha também quando nós nos colocamos em prece e também não somos atendidos, né? É o nosso imediatismo. Nós, muitas vezes, vivemos aí por anos, por caminhos que não são corretos, né? Aí do dia para a noite nós queremos que tudo se transforme em flor, que tudo se transforme em perfume, né? O nosso imediatismo nos atrapalha muito, porque muitas vezes nós identificamos o caminho, mas por não ser atendido, saímos novamente fora desse caminho, né? Nós só estamos aumentando aí a nossa caminhada evolutiva. A dor. Como nós devemos encarar a dor? Muitas vezes a dor ela vem como realmente uma expiação para nós. Muitas vezes nós vamos ter que passar por aquele cenário de dor, por aquele cenário de sofrimento. Claro que nós precisamos estudar um pouquinho mais para atender esse ponto. Vamos fazer uma analogia aqui com o médico. Vamos imaginar que o médico vai fazer uma cirurgia em um paciente, só que ele não tem anestesia. E a cirurgia vai causar dor. Só que se ele não fazer a cirurgia no paciente, o paciente vai vir a óbito. Vocês acham que ele irá realizar a cirurgia mesmo com aquele paciente sentindo dor ou não? Sim, ele vai realizar a cirurgia. Aquele paciente pode sentir a dor que for, mas através da cirurgia ele vai ter a cura. Então o médico permite que o paciente ele passe pela dor para obter a cura. Muitas vezes isso acontece conosco, né? Nossa, meu Deus, por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que Deus permite isso? Porque virá a cura, né? Então é o mesmo exemplo do médico. A dor vai servir de alavanca para a nossa caminhada. A dor vai servir para o nosso impulso na evolução como ser. E quando dirigimos aí com confiança para com Deus na prece, geralmente nós focamos mais nos pedidos. E são aqueles pedidos que realmente, dificilmente nós seremos atendidos. Mas diante de uma dor, de um sofrimento, Jesus nos ensina que nós temos que pedir coragem e força. Notem que Jesus ele não disse para pedir para que a dor seja aliviada, para que a dor cesse, mas ele nos ensina essa coragem e força que você vai ter para superar aí essa dificuldade que o irmão encontrou no caminho. Então é esse nosso pedido na prece. Sempre quando adentrarmos em prece, temos que sempre pedir coragem e força para superar aquela situação. Ajuda que o céu te ajudará. Esse lema aqui é verdadeiro, né?
Então, ó, ajuda que o céu te ajudará. Não vai ocorrer um socorro estranho ou um milagre se eu não fizer a minha parte. Se eu sentar em uma cadeira e ficar esperando que o céu venha e aplique um milagre na minha vida, isso não vai ocorrer. Tem que partir de mim. O primeiro passo tem que ser meu. E Jesus nos ensina através da prece e através da oração. A prece é uma transmissão de pensamentos. A prece é uma invocação. Por ela, nos colocamos em comunicação mental com outro ser a qual nós estamos se dirigindo. Podemos ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Mas a gente fica mais aqui realmente no pedido. Quando esse pedido é atendido, nós esquecemos de agradecer. E a glorificação, quando nós glorificamos aí, os espíritos instrutores, trabalhadores de Jesus. Então nós podemos fazer a prece com esses 3 itens. Podemos orar para nós, pelo outro, pelos vivos e pelos mortos. Notem aqui, pelos mortos. Então, se algum dos nossos entes queridos partiram dessa vida, nós podemos entrar em contato com eles através das nossas orações, porque a oração é uma transmissão de pensamentos. Existem preces dirigidas diretamente para Deus. Muitas pessoas realizam essas preces dirigidas diretamente para Deus. E outras que são dirigidas para os bons espíritos. E outras dirigidas para os intercessores. Aí cada igreja tem o seu intercessor, cada religião tem o seu intercessor. São preces válidas. Mas eu posso fazer a oração para aquela minha santinha que está lá no altar na minha casa? Pode, é uma prece válida. Aquela santa que nós estamos observando, ou santo naquele momento, ele vai servir de intercessor. Ele vai pegar tudo aquilo que nós estamos clamando na nossa prece e levar até Deus. Mas quando um pedido realmente é atendido, é porque houve o consentimento de Deus. Então nós temos que agradecer, glorificar o intercessor, por aquele que nós dirigimos a oração, e também a Deus, porque sem a permissão de Deus, nada ocorre. E para entender essa transmissão de pensamentos, é bem simples. Não é nada complicado. Nós estamos mergulhados no nosso planeta Terra, no nosso universo, a um fluido universal. Flávio, será? Eu vou dar exemplos aqui que vocês vão entender que nós estamos nesse ambiente de fluidos universais. Nós estamos interligados entre nós e entre o universo. Tudo é energia. Esse fluido, quando impulsionado, ele vai levar a nossa mensagem até aquele ser que nós dirigimos a oração, a prece. Então, se eu pensar agora em uma prece, se eu realizar uma prece agora para tal intercessor, ou para os bons espíritos, ou para Deus, automaticamente eu lancei o meu pensamento para esse fluido universal, e essas ondas vão percorrer todo o nosso universo até encontrar aquele para o qual dirigir a prece. É a mesma coisa se a gente pegar uma pedrinha e jogar na água, numa represa. Não vai criar aquelas ondas? É a mesma coisa. Só que aquelas ondas, elas são limitadas. Já a nossa frequência de pensamentos não. Ela vai abranger todo o nosso planeta Terra e todo o nosso universo. Poxa, mas será que está
Está correndo fluido universal aqui? Tá. Alguém está vendo aqui mensagem de celular passando aqui? Ninguém, está passando, ó. O sinal de celular está passando aqui, mas ninguém vê. E ele existe. Só que ele é material. Se a gente pegar o nosso aparelho celular, a gente vai receber ligação, vai receber mensagem. Imagina, o irmão está escrevendo lá do outro lado do mundo, lá no Japão, e eu recebo aqui na cidade de Rincão. É uma transmissão e ninguém está vendo. Alguém está vendo o sinal de TV passando por aqui? Não. Se eu entrar na minha casa agora e ligar a TV, a imagem vai passar, né? Ah, mas a Juma não está passando aqui, né? O Pantanal não está passando por aqui, ó. Não estou vendo. É a mesma coisa do nosso fluido universal. A gente não está enxergando, mas ele está aqui nos contemplando. Ele está aqui nos envolvendo. E toda vez que nós startamos os nossos pensamentos, essas ondas são criadas e chegam para aquele ser que nós aí dirigimos. Então nós mantemos essa conexão mental com todos, com seres encarnados e com seres desencarnados. Qual que é o probleminha aqui? Os pensamentos ruins também se conectam com coisas ruins. É a mesma situação. Então, se a minha frequência de pensamento estiver numa frequência ruim, eu estarei me conectando com outras frequências ruins. E isso vai me deixar mais para baixo ainda. Por isso, o segredo é identificar de imediato aquelas situações que nos trazem aí o desequilíbrio. Se aquele pensamento já começou a me trazer um desequilíbrio, é hora de eu virar a chavinha e começar a pensar de forma positiva, pois isso vai ajudar na minha melhora. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer, né, por nós próprios. Muitas vezes nós precisamos do auxílio de um amigo, nós precisamos de um auxílio de um familiar, nós precisamos de um auxílio de um templo espírita, de uma igreja católica, de uma igreja evangélica. Muitas vezes nós vamos precisar desse auxílio de um psicólogo, muitas vezes nós vamos precisar desse auxílio de um psiquiatra. Nós temos que utilizar as ferramentas que existem, né, para o nosso equilíbrio. E através dos nossos equilíbrios a gente vai conseguir enxergar melhor aquelas dificuldades que estão à nossa frente. Aí sim nós vamos conseguir raciocinar melhor de qual será a forma que nós vamos sair daquela dificuldade. Chico Xavier, ele frequentava a Igreja Católica com o mesmo respeito que ele frequentava a doutrina espírita. E ele, quando ia assistir à missa, claro, ele tinha esse dom. Ele dizia que no momento da hóstia, que é dada na igreja, né, o corpo de Cristo, que naquele momento onde todo mundo estava em comunhão com Cristo, no altar da igreja abria-se um portal, onde caía pétalas de rosas sobre aquelas pessoas que estavam recebendo a hóstia. E anjos naquele momento visitavam a igreja, passando por todos os participantes que ali estavam. E toda missa que ele ia assistir, ele presenciava essa cena na hora da comunhão com a hóstia. O que estava acontecendo naquele momento ali? A transmissão de pensamento daquelas pessoas que estavam ali. Aquela união de pensamentos positivos fazia com que esse portal ele se abrisse nos céus. Então, pela prece, atraímos aí o concurso dos bons espíritos, que vem nos sustentar e nos inspirar para os nossos bons pensamentos. Eles não vêm resolver nossa situação, não. Eles vêm através de uma inspiração, de um bom pensamento, mostrando para nós, falando, vai por esse caminho que vai dar certo. É aquela nossa intuição. E através dos pensamentos, nós também, da prece, nós podemos desviar dos males que atraímos pelas nossas vicissitudes. Olha que interessante. Nós desviamos dos males. Então, como que é isso?
Se eu estou em prece, se eu estou em oração, o mal, ele não se afasta. O mal ele está em todo lugar. Somos nós que nos afastamos do mal. A prece, ela nos ajuda nesse sentido. Então, não vai afastar o mal da gente, mas nós nos afastamos do mal através da prece e da oração. É justo, um homem que sente sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu durante toda a vida, se arrasta até o final dos seus dias em uma vida de sofrimento e de dor, reclamar que não obteve a cura. Então a pessoa ela vem sustentando uma vida de vícios, né, e amarguras. Aí no final dos seus dias começa a se queixar a Deus sobre os males que lhe foram aí acometidos. É justo ele reclamar? Não. Ele poderia ter encontrado na prece e na oração formas de desviar aí desses males, dessas tentações. Se dividirmos os nossos males terrenos em duas categorias, nós vamos encontrar uma que nós não podemos modificar de forma alguma e outra que nós podemos aí, né, evitar através dos nossos excessos. Então são duas as categorias de males. Uma, que são aquelas que já estão pré-determinadas, que nós podemos amenizá-las através das nossas orações e das nossas preces, e outras que são aquelas que nós construímos através das nossas ações e das nossas atitudes. É evidente que nós somos os maiores autores aí de nossas aflições. Nós somos os responsáveis pelos males que nos visitam. E toda vez que eu infrinjo a lei de Deus, né, eu caio em tentação e eu cultivo o mal para a minha vida. Então, quando ultrapassarmos aí o limite do necessário, nos tornamos pessoas infelizes. Toda vez que eu ultrapasso aquele limite do que para mim seria o necessário, eu caio em vícios, em tentações, eu trago para mim doenças. Se limitássemos as ambições, não teríamos que temer a ruína. Se não quiséssemos subir o mais alto do que podemos, não nos assustaríamos com a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos aí as decepções do orgulho que nos abate. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, invejosos, ciumentos e evitaríamos aí muitos males para as nossas vidas. Se não fizéssemos nenhum mal para alguém, nós não íamos temer a vingança do outro. E assim por diante. Essa é a nossa vida. Vamos pegar um outro exemplo aqui para simplificar o que é uma prece, o que é uma oração. Vamos imaginar um homem caminhando pelo deserto. Esse homem ele sofre de sede intensa. O recurso seu hídrico já acabou, a água já acabou. E está caminhando. E ele sente se desfalecer. Aí ele chega num local onde tem dois caminhos. E agora, meu Deus, se eu pegar o caminho errado, estou morto. Já estava quase desfalecendo. Aí ele cai de joelhos e faz uma prece, uma oração. Imediatamente ele é atendido. Anjos visitam essa pessoa e falam: tome o caminho da direita e não o caminho da esquerda.
Aí ele cria um pouco de coragem, um pouco de força com aquela intuição que vem na cabeça e pega o caminho da direita. Ele caminha mais um pouquinho, encontra lá uma fonte com água fresca e natural para saciar a sua sede e reviver aí a sua vida. E começa a tomar aquela água e recuperar as suas forças. Se for uma pessoa que acredita realmente no valor da prece, vai olhar para lá e falar: meu Deus, muito obrigado por me intuir a pegar esse caminho e não o outro. Agora, se for uma pessoa descrente, vai falar: que sorte a minha pegar esse caminho. Se eu pegasse outro caminho, eu estava morto. Então, tudo é intuição. Nós temos que ficar atentos aos nossos pensamentos. Essas energias são energias sutis. A qualquer desequilíbrio nosso, nós não conseguimos captar essas mensagens que vêm do alto. E como que os nossos irmãos também descrevem para nós que quando nós realizamos aí uma prece, uma oração, o que acontece com o nosso corpo? Esse mesmo homem do deserto, estou com ódio dele, né? Olha,